Sob o amparo do nosso Mestre Jesus, mais uma vez estamos juntos. Vamos sentindo as doces irradiações da espiritualidade, porque nunca estamos sozinhos. Estamos sempre amparados pela bondade do céu. Jamais esqueçamos disso, queridos irmãos. Como nesta hora, todos nós estamos recebendo essa assistência, porque o acaso não existe. E a programação que abraçamos está sempre envolvida por benfeitores celestes que não nos abandonam, que nos protegem, que nos iluminam, como nesse dia, como nesta hora, como neste instante. Hoje vamos falar sobre um tema que às vezes nós confundimos uma palavra com a outra. É culpa e arrependimento. Muitas dores, muitas angústias, muitas doenças acabam sendo oriundas da culpa. É claro que quando nós erramos, quando nós fazemos algo que nós não gostaríamos de ter feito, num momento de insanidade ou de precipitação, seja o que for que tenhamos feito, ou fazermos algo que depois de algum tempo reconhecemos que não foi o melhor, enfim, todos nós temos instantes assim. É inevitável que no nosso dia a dia nós estejamos sempre alertas, vigilantes para não errar. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Acho que nós ainda não temos capacidade, não é, para suportar o que é ser um anjo, como que é ser um anjo, não errar nunca. Quando a criatura alcança a angelitude, já não existe mais isso. Mas até chegarmos lá, quantos séculos? Não sei, no meu caso, quantos milênios, a gente não sabe, é difícil compreender. Então, todos nós temos momentos de culpa e de arrependimento. Num primeiro momento, a culpa é a primeira emoção. Mas no segundo momento, nós temos que transformar a culpa em arrependimento. Qual é a diferença? É uma diferença bem grande. No caso, por exemplo, de Judas Iscariotes, ele reconheceu a culpa e o sentimento de culpa foi tão terrível, tão doloroso, que ele se enforcou numa figueira, matou-se. Pedro, o apóstolo, negou Jesus 3 vezes. O mestre já havia predito isso, falado para ele. Ele não acreditara, mas antes do galo cantar, ele negou o mestre 3 vezes. E no caso dele, ele se arrependeu e tornou-se a base sólida onde o cristianismo foi erguido. Ele é chamado de pedra, né? Pedra fundamental da igreja. Então há uma diferença. O arrependimento, ele nos remete a uma renovação de propósitos. A percepção de que nós não podemos mudar o passado, mas poderemos construir um novo futuro. A culpa não. A culpa nos coloca num lamaçal, numa negritude, numa escuridão, num sentimento de autodestruição, em que nós já não nos admiramos, não nos aceitamos, não nos suportamos. E isso é muito, muito delicado e muito perigoso. Todos nós erramos, mas os nossos erros, eles também são aprendizados, são lições abençoadas. Nós aprendemos às vezes muito mais com os erros do que com os acertos. E inclusive os nossos erros, quando perceptíveis à nossa alma e quando utilizados por nosso crescimento, eles nos tornam mais humildes, mais capacitados a perdoar,
começamos a ter mais empatia, nos colocando no lugar do outro. E vemos então que nenhum de nós poderia atirar a primeira pedra, porque nenhum de nós se vê sem pecado. Então, irmãos amados, se você por algum motivo está atravessando um doloroso problema de consciência, algo que você está carregando como um fardo na sua consciência, e que muitas vezes você nem consegue falar disso com ninguém, nós precisamos agora mesmo, irmão querido, modificar essa sintonia. Perdoe-se. Perdoe-se e dê uma nova chance a si mesmo. Pare de se culpar. Arrependa-se. Isso sim. O arrependimento nos torna mais fortes, mais conscientes. Mas a culpa não. A culpa é uma cruz pesada demais para carregarmos. Por isso, irmãos amados, vamos nos arrepender e vamos perceber que todas as criaturas encarnadas e desencarnadas têm direito ao arrependimento. Não vamos ser rígidos, não vamos ser implacáveis, não vamos ser radicais. Toda a justiça é erguida em cima da misericórdia. Se não fosse assim, a justiça seria claudicante. Vamos observar a todos os seres, porque todos nós temos Deus em nós. A nossa essência é divina. Nós somos absolutamente idênticos em essência. Mas cada um tem uma história, porque cada um tem uma existência. Na existência nós somos muito diferentes uns dos outros. Na essência nós somos idênticos. Então, queridos irmãos, vamos aceitar e respeitar cada individualidade, mesmo não concordando com aquilo que foi feito por aquele ser. Não vamos colocar nele uma culpa dolorosa. Vamos dar a ele a chance do arrependimento. Não vamos ser extremistas. Vamos perceber que nessa essência nós todos nos identificamos uns com os outros. E nós não sabemos, se estivéssemos na posição daquele que culpamos, o que nós teríamos feito. Nós não sabemos, se tivéssemos a história pregressa dele, se nós não teríamos feito a mesma coisa, talvez até pior. Nós não sabemos. Nós temos a bênção de ter um raciocínio equilibrado, mas nem todos são assim. Tem pessoas que têm histórias dolorosas, angustiantes, e que entraram em sintonia com seres desencarnados com histórias muito parecidas. E esses seres são até utilizados para o mal, como se fossem fantoches, porque perdem o contato com a sua essência. Por isso, irmãos amados, já no Evangelho tem um capítulo que diz: caridade para com os criminosos. Muitos oram pelas vítimas, quase ninguém ora pelos criminosos. Mas os criminosos são muito mais doentes. A vítima, ela é retirada da dor por mãos de luz. Mas o criminoso suporta a culpa enquanto ele não se arrepende. E ele acaba sendo muitas vezes instrumento de seres muito doentes, desencarnados, utilizado em processos obsessivos às pessoas que estão fragilizadas. Oremos pelos criminosos, irmãos. Oremos por eles. E oremos por nós também, para que nós não carreguemos culpas, mas nos arrependamos e renovemos a vida.
Que assim seja, graças a Jesus.